Começa agora o podcast que leva o futebol além do 4-4-2. Está no ar o Toró Tático. Fala, galera do Toró Tático. Está começando aqui mais um podcast especial com um convidado, que é o Guilherme dos Anjos, que é o auxiliar técnico do Paysandu. Eu sou o Nixon Melo e estou aqui com meus amigos, o Alessandro Amorim e o Matheus Paustis. E aí, galera, tudo bem? E aí, Nixon, beleza? Ele já agradeceu o Guilherme pela presença aqui no nosso podcast, convidado mais que especial. Bora bater um papo. Beleza, Nixon, beleza, Alê. Muito obrigado ao Guilherme aqui por ter aceitado essa conversa, que vai ser uma conversa bem legal para a gente falar não só do Guilherme, não só do Paysandu, mas também do todo o trabalho que um auxiliar técnico faz, né? É isso aí, aproveitar o Guilherme para a gente entender realmente o que faz um auxiliar técnico. E, Guilherme, pedi para te apresentar aí, cara, tá tudo bem? Primeiro, para te perguntar como é que tá a tua rotina, como é que tá a família. E, por favor, te apresenta para a galera, fala um pouco da tua carreira. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, acompanho, sempre que possível, mais através do Twitter, o trabalho de vocês, gosto de ficar olhando, gosto de observar a ótica de vocês com relação àquilo que a gente faz, aquilo que outros trabalhos, outros clubes fazem. É bem interessante a gente sempre poder visualizar a forma que as pessoas estão enxergando o futebol, no caso de vocês, muito o futebol ali paraense foi importante em alguns pontos para mim, para compreender como é que funcionava essa ótica externa do futebol local ali. Agradecer mais uma vez a presença e o bate-papo aí que vai ser realmente muito bom. Falar um pouquinho de mim, rapidamente, como você pediu. Eu iniciei minha carreira, na verdade, estudando, né? Tentei ser jogador de futebol, com 18 para 19 anos eu decidi. Quem me parou foi meu pai, só para ficar claro. Ele sempre brinca com isso, mas ele parou bem, porque eu não ia muito longe, não. Ia ser um jogador, ia ser mais um dos atletas dentro do Brasil, e a gente sabe da realidade que é ser mais um dentro do Brasil. Aquilo que a gente enxerga na televisão, aquilo que a gente enxerga, os principais atletas hoje do Brasil são a minoria. E possivelmente eu estaria dentro dessa maioria de atletas, e não era o meu interesse. Eu tinha a possibilidade, como tive, de estudar muito, de ter acesso, de ter tudo nas minhas mãos para poder executar um bom trabalho como profissional dentro do futebol. E era o meu desejo. A única coisa que eu perguntei para meu pai se ele tinha alguma coisa contra isso no início, lá com 18 para 19, e iniciei a estudar. Isso eu morava na Arábia Saudita, né? Com 18 anos eu morava na Arábia Saudita, voltei para o Brasil para morar em São Paulo, capital, para estudar. E fiz esportes na Anhembi Morumbi. Foi uma faculdade muito importante para mim, porque trabalhava só sobre o alto rendimento, era bem voltada para alto rendimento a faculdade. Comecei a trabalhar com o futebol na área de fisiologia. Tive a oportunidade, sou muito grato ao Guilherme Rodrigues, ao Fedato e ao falecido Cezinha, que faleceu no acidente da Chapecoense, um grande fisiologista, e iniciei nessa área. Durante 1 ano e meio trabalhei com eles, seleção de futsal, Palmeiras, Corinthians, vários clubes que eles prestavam serviço. Fisiologia prestava muito serviço antigamente. E trabalhei, como eu falei, na seleção de futsal, um pouco com eles, trabalhei no São Caetano um bom tempo, sempre dando suporte, sempre sendo muito coadjuvante dentro do processo, realmente. E deu 1 ano e meio de trabalho com eles, eu não estava tão satisfeito com a função, sempre gostei muito de trabalhar com eles, mas a função nunca me foi interessante, mas foi a forma que eu tive de participar do futebol, porque por mais que a gente tenha contato, o futebol é extremamente fechado, principalmente na área técnica, né, para esse tipo de circunstância, para um estágio, um estágio onde você vai ter a possibilidade de estar no dia a dia, de conversar com de dar um treino, de estar mesmo realmente inserido no contexto do futebol. Tive muita oportunidade de estágios de observação, e aí realmente bastante estágios de observação, em São Paulo praticamente todos os clubes ali, menos o São Paulo, né? Observei o Santos, observei vários treinadores, muito grato ao Mano, muito grato ao Tite, muito grato ao Luxemburgo. São treinadores que abriram as portas, são muito amigos do meu pai, mas sempre de uma forma restrita. Naturalmente, o futebol é restrito. Estudei muito desempenho, estava começando, busquei informação principalmente com o Fernando Lázaro, que hoje é analista da seleção, ele na época era analista do Corinthians, e ali eu estudava muito futebol para me preparar para ser auxiliar, que era o que eu queria. Eu quero ser treinador, naturalmente, mas eu precisava, existe um passo a passo, como tudo na vida, né?
E dentro disso, comecei a ser terceiro auxiliar técnico do meu pai quando eu me formei. Logo, poucos meses depois, mais ou menos uns 6 meses depois de eu me formar, eu comecei a ser o terceiro auxiliar dentro de uma comissão técnica do Atlético Goianiense. E ali eu corri o mundo, numa maneira de dizer, com ele. Mais uma vez, é ele quem me abriu as portas, é ele quem me conduziu ao futebol a vida toda, isso eu nunca vou negar. Eu acho que tudo na vida a gente tem ônus e bônus. Né? Eu tenho o ônus de ser filho, de existir uma cobrança, de existir um olhar diferente para dentro do meu trabalho, das minhas atitudes, mas eu busco muito bônus. O bônus é eu ter hoje, na minha opinião, 30 anos de idade, com a carga de informação e de convivência com o futebol de alto rendimento que eu posso ter. E aí, a partir do momento que eu me tornar treinador, cabe a mim executar, aproveitar tudo isso que eu tô tendo de oportunidade. Sempre gosto de salientar a importância de você viver o ambiente, a importância da experiência, e isso que é o que eu estou buscando. A parte técnica, a parte tática, a parte teórica mesmo do futebol, para mim, ela é quase que uma obrigação. Nós, enquanto profissionais iniciando dentro do futebol, a gente ter ela com bastante conteúdo, com um nível muito alto. Então, realmente, sempre busquei essa informação, como sei que muitos profissionais na minha característica buscam também. Dentro disso, eu busquei informações fora do país, já fui para a França, já fui para a Itália, tive a oportunidade de acompanhar o trabalho no Chelsea durante uma semana, conversar com, na época era o Sarri, grande treinador. Tive a possibilidade de conversar pessoalmente com eles, foi uma coisa incrível, assim, porque é um futebol de outro mundo, né? A gente vive outra realidade que a gente passa a enxergar, mas uma realidade muito importante, porque muitas coisas a gente tem como se transferir, muitas coisas a gente tem como fazer um comparativo, ver que dentro da nossa possibilidade, da infraestrutura que a gente tem coisas que são sim aplicáveis. E por aí vai. Acho que minha formação ela tá por vir ainda. Tenho hoje 9 anos que eu estou trabalhando com o futebol diretamente, assim, na área técnica, vou fazer 9 anos, na verdade. E me sinto cada vez mais apto, isso é algo muito importante. Gosto muito da parte de liderança, né? Acho que isso é o principal aspecto de um treinador hoje no futebol, não é mais dar treino, dar bons treinos, conduzir bem a equipe taticamente, é obrigação, na minha opinião. Liderar é o mais difícil. A gestão de pessoas, a relação interpessoal, você conseguir fazer com que todo mundo siga e entre na mesma sintonia, né? Os mesmos objetivos, e você gerir esses egos, essa quantidade de pessoas que hoje envolve o futebol, que não é somente os atletas. E o meu papel ali dentro está em conjunto com isso. A gente tem uma certa liderança e ao mesmo tempo é liderado. Pô, cara, fantástico tu falar tudo isso. Nós aqui do Toró que adoramos futebol, e por isso que existe o site. Tu falar que tu rodou o mundo aí atrás de futebol é bem legal. Conhecer aí num lugar como, né, clubes como o Chelsea. E vamos passar por tudo isso, por essa questão de estudo, que a gente gosta muito também dessa questão. Mas aqui primeiro eu quero te perguntar sobre a tua realmente função, que a gente às vezes não sabe muito, né? O que realmente faz um auxiliar técnico, assim, para tirar a nossa dúvida e a dúvida de quem está escutando. Eu sei que às vezes também depende de técnico para técnico, mas também te perguntar, quanta autonomia um auxiliar técnico tem numa decisão final também? Olha, eu com certeza, no meu caso, como o caso de alguns filhos, né, a gente está vendo muito isso, né, os filhos trabalhando com os pais dentro do contexto futebolístico e em outros contextos, naturalmente, gera uma afinidade muito grande, uma liberdade muito grande até em alguns pontos. Porém, eu vejo esse tipo de afinidade tão grande em outros profissionais que não têm também só essa relação. Então, existe uma questão, em primeiro lugar, de confiança, né? A função do auxiliar técnico ela é muito importante no primeiro quesito, confiança. O outro auxiliar técnico que trabalha conosco, trabalha com meu pai há mais de 20 anos, eu não posso nem dizer ao certo quantos anos são. E é uma pessoa que a gente tem uma confiança absurda. Naturalmente, os outros auxiliares técnicos de grandes treinadores que a gente conhece, eu posso citar os meus amigos como o Sidney, que trabalha com o Mano, que é um excelente profissional, ele tem a total confiança do Mano em primeiro lugar. A função que eu exerço, e eu acredito que todos os outros auxiliares técnicos exerçam de forma aproximada,
como você citou bem, de treinador para treinador, cada um dá a sua liberdade, dá a sua forma, conduza o seu trabalho da forma que acha melhor para si, para dentro do contexto. Mas acredito que não modifica muito de treinador para treinador, não modifica alguns pontos. E que pontos são esses? Hoje, eu trabalho, vamos por etapas. A parte de análise de desempenho, a partir do momento que a gente chega num clube, ela é toda coordenada por mim. Todas as decisões que a gente vai tomar com relação ao que vai ser passado do adversário, o que vai ser analisado e a forma de análise, ela parte de uma reunião comigo e juntamente com os listas. Tem 1, 2 ou 3, isso aí é relativo. Nunca impõe uma condição, a gente sempre procura adaptar, porque a gente sempre, em qualquer lugar que você chega, sempre tem boas ideias de bons profissionais na área de análise. Conduzo essa parte, então a gente analisa primeiro o adversário, né? E quem conduz sempre o adversário nos nossos trabalhos são os analistas. Dentro do possível, dentro da capacidade desses analistas, eu abro mão de conduzir toda a análise e o que eu estou querendo dizer com isso? Eu abro mão de assistir 3, 4 jogos do adversário completos. Entendi. Eu assisto somente um que o próprio analista me indica. E, naturalmente, assisto todo o relatório que foi conduzido e discutido entre nós, como ele vai ser feito e como ele é feito. E a partir de hoje nós já temos um padrão, juntamente com o Henrique Bittencourt e o Lucas Camara, os 2 analistas, e eles passam toda essa informação semanalmente para a gente anterior aos jogos que a gente vai enfrentar. Ponto. Toda essa informação, o professor já tem noção dela, o professor que eu digo é o Hélio, no caso meu pai, e ele já tem toda a noção que eu estou fazendo e conduzindo tudo isso. Ele pega realmente aquilo que é só a análise completa, então é 20 minutos de vídeo, juntamente com a execução do vídeo para os atletas dos adversários. Aí existem vídeos individuais, vídeos coletivos por setor, e a gente distribui. Ora, o único vídeo que a gente passa por completo para os atletas é o vídeo de 12 a 13 minutos, é um compacto falando sobre o adversário como um todo, e os vídeos que a gente passa para os atletas diretamente, alguns são setoriais e são por circunstância. A gente escolhe em alguns momentos, outros momentos a gente nem passa. Tudo depende da dificuldade desse adversário. E a dificuldade não é de qualidade, não. A dificuldade de compreensão do que o adversário vai propor. E aí independe de ser, por exemplo, agora nesse momento, Remo, Paragominas, ou depende daquilo que o nosso adversário vai produzir em campo. Vamos lá. A segunda questão que eu acho que é importante salientar, a parte de análise da nossa equipe, quem conduz a toda, aí sim sou eu. Os 2 analistas não colocam a mão na maneira de dizer. Né? Por quê? Porque a parte de treinamento, a parte que está lá dentro do campo, aquilo que vai ser passado para o atleta, essa eu estou totalmente envolvido, que eu vou chegar lá ainda. Então é muito importante eu estar sabendo o que a gente está produzindo nos jogos para poder desenvolver o treinamento da semana. Então essa análise nós executamos também um compacto, esse compacto já é maior, de 25, 30 minutos, passamos ele para o professor juntamente com outro auxiliar, os analistas também participam quando eu acho necessário, e a gente assiste esse compacto que eu faço, decide o que vai ser passado também para os atletas, muito disso é passado, trabalho muito individualmente e setorial, por exemplo, pego só os zagueiros e mostro 2, 3 minutos de alguns lances que a gente está errando de cobertura curta, um exemplo. A gente está errando uma primeira bola e fazer as coberturas curtas da primeira bola, que o zagueiro está lá disputando. São só exemplos, né? E os vídeos individuais. Gosto muito de trabalhar individualmente e tudo isso quem realmente executa sou eu. Parte de planeamento de treino. Eu faço toda a planilha de treino, aquilo que a gente vai executar na semana, passo para o preparador físico para ele poder se basear naquilo, passo para o preparador de goleiros para ele poder se basear naquilo, passo para o professor, naturalmente. Só que antes disso tudo, nós discutimos aquilo que vai ser treinado. E isso aí tem o dedo muito grande dele, naturalmente. Eu passo toda a ideia, porque estatisticamente a gente tem um controle de carga de treino tático, principalmente. Então, nós trabalhamos, qual a quantidade que a gente trabalhou o sistema defensivo? Especificamente, por exemplo, os táticos defensivos de linha baixa. Qual a quantidade de vezes que a gente trabalhou nossas movimentações ofensivas? Quantas vezes a gente trabalhou processos de finalização com cruzamento? Então, eu tenho
uma planilha estatística, onde eu vou inserindo os minutos de treino trabalhado, e a gente vai tentando, dentro do possível, equiparar a quantidade de treinamento. Porque se a gente for fazendo as semanas a Deus dará, isso é aquilo que a gente acredita, se a gente for fazendo as semanas ao Deus dará, eu não sei, muitas vezes a gente vai estar trabalhando sempre de acordo com o último jogo. O último jogo a gente falhou demais. Eu vou dar um exemplo, o jogo que a gente perdeu do Castanhal. Poxa, nós falhamos muito em defender a área com as bolas cruzadas, né? Posicionamento de área nosso foi horrível, realmente. Poxa, se eu me basear só naquilo, eu vou passar a semana trabalhando isso. Agora, qual foi a carga de trabalho que a gente deu nisso? Aquele jogo estava sujeito a ocorrer esse tipo de situação, porque a gente tinha as variáveis. Então, isso em cada ofensiva, defensiva, linha baixa, linha alta, pressão ofensiva. Aí são várias situações táticas que a gente condiciona a nossa equipe de acordo com a forma que ela joga, naturalmente. Os treinos, depois que a gente determina, a gente vai para a execução de treinamento. Eu estou, mais uma vez, sempre inserido juntamente com ele na parte tática. A parte técnica específica, ela fica mais com o Marcelo auxiliar, que principalmente de finalização. A técnica específica de finalização, naturalmente, porque o Marcelo foi centroavante, foi um atleta com mais de 300 gols. Então, assim, quem sou eu? Aí eu acho muito importante a gente saber da nossa realidade a partir do momento que você está inserido no meio. Quem sou eu para falar para o Nicolas como é que ele tem que cabecear? Eu posso saber a teoria de todo o cabeceio, como eu sei. Existe, conheço a prática? Naturalmente, conheço, jogo futebol, jogo com eles, brinco. Sempre que possível que a gente tem o rachão, a gente vai, brinca com eles. Mas ao ponto de eu fazer uma crítica construtiva para o Nicolas, eu tenho que ter uma atenção muito grande, porque tecnicamente quem conhece, aí já não sou eu. Eu posso orientá-lo. Agora, crítica construtiva vai fazer parte de quem realmente executou, e eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nesse aspecto. Agora, taticamente, pode falar. Guilherme, tu estás falando sobre as tuas funções, né? E às vezes eu vejo críticas de torcedores, às vezes da própria imprensa, que às vezes um treinador ou outro que passa ali, a galera vai acompanhando o treino, ele vê, esse treinador não faz nada, é sempre auxiliar, é sempre não sei o que, esse treinador só faz dar grito. Então, o que tu pode falar do trabalho do treinador nessa questão? Tu já falaste que tem algumas coisas que vocês fazem juntos e tal, e o treinador é realmente o cara que gere tudo ali, ou depende justamente ali do perfil daquele treinador? Porque às vezes eu vejo muitas críticas, não do Hélio dos Anjos, mas de outros treinadores que passaram por aqui, que o cara não fazia nada, só mandava os auxiliares. Então, o que tu pode falar desse trabalho do treinador, pra galera que olha, vê ali, mas não consegue ver o que o treinador de fato está fazendo, às vezes pensando que é só o auxiliar que comanda os treinos? Com relação a treino especificamente, isso aí eu concordo plenamente com você, que aí é de treinador para treinador. Treinador que realmente senta e prefere que os auxiliares passem o treino dele. Nosso caso, né, é totalmente diferente, porque o professor ele participa ativamente de todos os treinos. Seja ele físico, por exemplo, que ele vai estar lá em pé assistindo, e técnico e tático, ele sempre vai estar lá falando, coordenando. Agora, para mim, é como eu falo, o treino de qualidade hoje, dentro de tudo isso que a gente explicou, é quase que uma obrigação. Acho que para o treinador, né, para um contexto, para um treinador auxiliar, para uma equipe de trabalho. Acho que o principal são as tomadas de concorrência. Guilherme, que a gente fala, é um time realmente, sim, né? Tu acabou de falar que cada pessoa tem várias funções. Eu costumo falar que quando a gente vê um gol, é a última coisa ali, porque tem vários profissionais, tem estudos, tem tudo para aquele gol sair. Então, tu falou, é um baita trabalho realmente. Até pegar também isso e perguntar, tu acha que é uma função que é subestimada de auxiliar técnico? Olha, não, eu não acredito ser uma função subestimada, não. Sinceramente. Eu acho que a importância do auxiliar técnico se tornou ainda maior. Então, a gente está ganhando uma importância muito grande. Vários auxiliares técnicos estão se tornando treinadores dentro do tempo, naturalmente. Ganhou uma importância muito grande, principalmente com treinadores que preferem ser mais gestores do ambiente e não executar tanto. Não concordo muito com isso, principalmente no Brasil. Tá? Não vejo o atleta ainda adaptando muito bem a treinadores somente gestores, porque o nosso contexto, a nossa cultura do futebol, e a gente tem que respeitar sempre isso, independente do país que a gente atua, a gente tem que respeitar muito a cultura local. E a nossa cultura do futebol, não vejo ela sendo
sendo uma cultura positiva para isso, especificamente, para você ter um treinador só, o treinador gestor, sem dar o treino, sem participar ativamente desse processo, mas respeito quem conduz, tem bons profissionais que conduzem assim. Vejo, mais uma vez, como a gente estava comentando, vejo o treinador como um grande tomador de decisões hoje. Ele precisa tomar boas decisões, ele precisa gerir uma quantidade de pessoas muito grande. Então, entendo, como eu falei, como existem treinadores que preferem só essa parte da gestão, preferem ser esses mais gestores. Por quê? Porque realmente existe uma importância muito grande na forma de gerir hoje um ambiente, não só um grupo de jogadores, não só aquela questão que existe muito no sul do país, o vestiário, né? Fala-se muito no sul do país dessa forma, né? Poxa, o cara ganhou o vestiário, o cara perdeu o vestiário. Eu acho que o vestiário hoje é muito pouco. E o vestiário, quando a gente diz, é o grupo de jogadores. E é muito pouco. Hoje você precisa gerir de uma forma quase que 360. Tem um livro que fala muito isso, né? Sobre 360 graus de liderança. Você liderar com seus pares, você liderar quem está abaixo de você, naturalmente são os atletas, mas você também tem liderança e influência de quem está acima de você. Porque são pessoas, naturalmente, que não conhecem também esse contexto. Nunca tiveram a oportunidade, talvez, de estar escutando tudo isso que eu estou falando. São pessoas que conseguem enxergar dentro do dia a dia, se elas estão presentes no dia a dia. Se não estão, também não conseguem enxergar. E você precisa disso como treinador. Eu enxergo muito dessa forma. Então, o treinador é um grande tomador de decisões difíceis. E só para pegar esse gancho que tu falaste aí da liderança, a gente vê ali principalmente eu vejo no Twitter do Hélio, ele mostra ali muitas frases de motivação, meio que um coach ali. Isso aí tu tens também nessa questão de ser muito motivador também, porque pelo que a gente percebe, ele é um treinador que consegue realmente ali resgatar os atletas, né? Então tu tens disso também? E pegando logo o gancho, Matheus, fazer logo essa pergunta também, que como tu falou, a gente escuta muito essa questão aí de ganhar vestiário. O que seria esse ganhar vestiário? E realmente isso é importante. Óbvio que tu tem que aliar isso ao teu conhecimento técnico do futebol, realmente, né? Senão não adianta nada, né? Eu acho que talvez o equilíbrio desses dois aí seja um profissional completo, né? Talvez. Perfeitamente. Com relação à questão motivacional do professor, eu sou um pouco até naturalmente suspeito a falar, mas passamos por vários clubes, tem vários profissionais que a gente conhece, isso dele como algo incrível, e realmente é muito forte a forma com que ele conduz o dia a dia motivacional e o jogo dele, principalmente. Agora, toda essa condução, ela não é, mais uma vez, de uma forma... não é só por fazer, né? Eu utilizei essa palavra, não gostaria de utilizar novamente, mas não, existe uma condução do trabalho psicológico, de acordo com o momento, naturalmente, mas também conduzido por um profissional. Hoje nós não temos psicólogo dentro do clube, mas nós temos um trabalho que quem rege essa característica, quem dita a forma de conduzir psicologicamente as atitudes e as tomadas de decisão motivacionais, principalmente do nosso grupo, é a Suzy Fleury. A gente tem um trabalho de coach, tanto ele quanto eu, foi uma ideia minha, ele gostou muito, eu iniciei fazendo curso de coaching com ela já tem um certo tempo, em São Paulo, no momento que a gente estava parado, e gostei demais, fiz o curso de coaching completo com ela, gostei muito, coloquei ele para fazer, basicamente, e ele, se você falar para ele de algo interessante, ele adora essa parte. Então ele ficou em São Paulo um tempo grande, conversando, fazendo todo o processo de coaching com a Suzy, e acabou se formando com a Suzy como coach. Só que quem conduz essa linha de raciocínio e qual tipo de abordagem vai ter no nosso dia a dia, no nosso jogo, no jogo após jogo, no momento que a gente está na dificuldade ou no momento que a gente está bem, são as diretrizes da Suzy. Não que a gente converse com ela diretamente, mas existe um processo de coaching que é a forma de atuar. Quem normalmente dá essa diretriz, hoje quem conduz a diretriz sou eu. Passo para ele e ele fala, não, eu queria aquela parte assim, eu estou pensando que eles estão mais assados. Eu acho que a gente tem que abordar eles com outro tipo de conteúdo, e por aí vai. E respondendo, eu acho que foi o Matheus que me perguntou, a questão do vestiário, ganhar o vestiário, é muito relativo. Eu acho assim, muitas vezes eu acho bobeira, mas às vezes eu acho importante quando está sendo dito. Depende muito do contexto. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, sei lá, quem está perdendo o vestiário?
Eu falo, gente, não tem como perder o vestiário com aquele profissional daquela forma e com aquele grupo. Eu conheço o clube, às vezes você conhece o clube, o profissional e o grupo, mais ou menos. Você sabe que já não está sendo tão perdido, que os problemas às vezes são outros. Mas como se ganha? Na minha opinião, você ganha um vestiário tomando decisões coerentes, mas acima de tudo, nunca abrindo mão de tomar as decisões. Essa é a minha visão enquanto líder, porque eu enxergo a gente fazendo isso, o professor fazendo isso, tomando decisões coerentes, doendo para alguns, sendo boa para outros, mas sempre de forma coerente e justa. Isso é uma coisa muito importante se buscar na tomada de decisão. E isso é diário. O que tu acredita? Tu acredita que existe um preconceito com as pessoas mais novas na comissão técnica? Porque a gente sempre escuta que é aquela questão, né, tu falaste que tu fez bastante estágio, né, em outros clubes e tal, mas toda vez que alguém mais novo tá ali numa comissão técnica, num clube, a galera fala, isso é estagiário, principalmente treinador, mas tu acreditas que existe esse preconceito com as pessoas mais novas? Olha, eu parto muito do seguinte princípio. Existe o preconceito a partir do momento que não existe capacidade. Você vai ser questionado. Eu sempre falo que como eu tenho dois aspectos, né, na minha opinião, que eu tenho que sempre quebrar na chegada em um clube. Eu sou filho, e o segundo aspecto, eu sou muito novo. Naturalmente. Hoje a gente vê bastante, já não estou ficando tão novo também, mas hoje a gente vê bastante auxiliar numa idade de 28 a 35 anos, que é uma idade nova, queira ou não queira. Esses dois aspectos, eu tenho um tempo hábil sempre para quebrá-lo. E eu sempre coloco que são 30 dias que eu tenho que ter de paciência. E sempre ter muita atenção nas minhas escolhas e nas minhas tomadas de decisão, nesses 30 dias iniciais. Porque, sim, você é questionado. Você não é questionado muitas vezes diretamente, mas indiretamente, com os olhares, no contexto. Tem um certo receio com a idade, tem um certo receio com alguns outros fatores. Mas você quebra esses paradigmas, você quebra esses receios de que forma? Mostrando capacidade. Se você tem capacidade e você não se preocupa com aquilo, eu sei que é tempo, eu sei que é questão de tempo. Então eu não fico sofrendo para mostrar que eu tenho conhecimento para os meus atletas. A hora que o bicho pegar e você tiver que tomar uma decisão e você tomar a decisão coerente, correta, as pessoas envolvidas na tomada de decisão já vão falar, poxa, o cara não está ali à toa. Então eu parto muito desse princípio. O preconceito, ele existe na minha opinião para quem não tem capacidade. E existem esse tipo de circunstância? Eu acho que existe sim. Em toda profissão você tem pessoas mais capazes, pessoas menos capazes, pessoas que gostam de se preparar mais, pessoas que gostam de se preparar menos, sejam elas novas entrando no mercado ou sejam elas mais velhas, com tempo já de. Então eu acho que existe um hábito da nossa cultural, não só do futebol, mais uma vez, de rotular as pessoas. E eu não sou muito fã dos rótulos, né? Eu gosto muito de analisar. Eu analiso, acredito que tem muita gente que cai sim nos rótulos, mas tem muita gente que foge deles e vai muito da capacidade da pessoa. Tem 30 anos, mas eu tenho certeza que hoje eu tenho todo o respeito dentro do grupo do Paysandu. Agora, leva tempo e você não pode errar. A liderança não erra. Naturalmente, claro que você vai errar, você vai tomar decisões equivocadas. Tem uma frase que eu gosto muito e permeia o nosso trabalho, permeia a minha carreira. Você pode errar na execução. Você nunca pode errar na intenção. Então, eu tenho uma intenção positiva, boa para a circunstância que eu quero apresentar ou para aquilo que eu estou falando para os nossos atletas ou a cobrança que a gente está fazendo. Eu posso errar na execução, talvez. Taticamente, a mesma coisa. Tenho essa intenção, posso errar daqui a pouco numa execução, em algum ponto. Agora, sua intenção, ou seja, sua coerência, sua tomada de decisão, tem que ser coerente perante o grupo, porque senão você começa assim a ser questionado. E não vejo problema em ser questionado a partir do momento que você não está tendo coerência, você não está sendo a que você diz ser. Entendeu? Então é muito importante isso, tudo isso, na minha visão. E só antes do Ale mandar a pergunta dele aqui, se do rótulo a gente vê muito na questão do o treinador antigo, ele é ultrapassado, o treinador novo, ele é moderno, ele traz, muitas vezes não acontece isso, né? E pode mandar aí, Ale. Pois é, o Matheus falando desses estigmas, né? E tu acredita que é importante ter um equilíbrio entre alguém mais experiente e uma pessoa mais jovem nessa relação técnico e comissão técnica, entre o técnico auxiliar? Eu acredito hoje, principalmente, ser extremamente importante. Mas acho assim, o jovem, dentro do nosso contexto, e eu me incluo nisso, ele vem com muita sede, muito conhecimento,
muita vontade de executar, mas pouca experiência na tomada de decisão, no momento difícil, porque é muito simples, mais uma vez, é muito simples a gente executar um treino no papel. Convencer um grupo de atletas que ainda não é um grupo coeso, por exemplo, qualquer grupo que você chega, ele ainda não é coeso dentro da sua filosofia de trabalho. Convencer esse grupo de atletas a executar o que você quer, a trabalhar no nível de intensidade que você quer, aí a diferença. E a experiência traz isso. A experiência traz saber aonde tem que atuar, aonde tem que cobrar, quem tem que cobrar, a forma que tem que cobrar, o peso da cobrança para uns ou para outros. A experiência traz. Eu não vejo o líder hoje no futebol sem experiência. Não quer dizer que tem que ter uma idade muito grande. A gente vê grandes líderes, outros com 40, mas esse tem de vida dentro de um vestiário de futebol 25 anos. Então, assim, eu respeito o teórico, acho muito interessante, pessoa de Viçosa, acompanha o trabalho, tudo, só que eu não consigo respeitar o teórico que fica só na teoria, porque executar um treino no papel, dentro do campo, dentro do dia a dia, é totalmente diferente, porque o treino é o de menos, mais uma vez. Eu vejo muito isso. A idade ela é importante dentro do contexto? Sim. Na área de preparação, por exemplo, você precisa ter o jovem, porque informações que é uma área que vem com muitos cursos, muita novidade o tempo todo. Está sempre mudando e é muito importante a gente estar acompanhando essas mudanças, porque sempre traz coisas positivas, nem sempre vai ser usado, mas é importante a gente saber o que está sendo executado. E o jovem traz isso, traz essa quantidade de informação, traz esse questionamento muito grande. Agora, a experiência, na minha opinião, ela é fundamental para a liderança, principalmente para os principais cargos. Hoje, os principais cargos, na minha opinião, tá entre, como eu falei para você, que eu não acreditava tanto no auxiliar técnico sendo subestimado. Então, eu acho que os auxiliares técnicos estão dentro de um processo de importância e de liderança muito grande, mas acima dele, naturalmente, treinador precisa ter experiência. Executivo precisa ter experiência. E, na minha opinião, acima deles, a diretoria precisaria ter experiência e são os que não têm tanta experiência do futebol em si. É natural, faz parte, é cultural nosso, mas eu acredito que isso está mudando. A gente está trazendo profissionais para executar esse tipo de função, que são de extrema importância. Então, não quer dizer que são pessoas difíceis, não, mas são pessoas que vão aprendendo no primeiro ano do clube e executar super bem já no segundo, e no terceiro, às vezes, tem clube que tem 3 anos, né? No terceiro que está conseguindo enxergar o futebol da maneira que ele é. Porque exige tempo, exige experiência daquilo que você está executando. Então, os grandes cargos, eu acredito muito nisso. Acredito em experiência, e a experiência naturalmente vem com o tempo, né? Por isso que os grandes cargos são ocupados sim por pessoas com uma idade um pouco maior. Mas acho também que treinadores com hoje 36, 37, 38, 40 anos já estão com a carga de experiência muito boa, porque a maioria deles vem de ex-atletas. Tem o Nagelsmann, né, Guilherme? Que é um cara que é muito jovem, é o treinador do Leipzig, que está nas oitavas no mata-mata da Champions, né? Perfeito. E aí a gente fala de uma cultura totalmente diferente também, né? Porque comandar, eu tive a oportunidade de passar também uma semana no Bayern de Munique. E muito grato ao Rafinha, lateral direito, que me abriu as portas lá de uma forma sensacional. E você vê, enxergar a forma que um comandante toma decisão lá e a forma que ela é aceita é totalmente diferente daqui. Aqui o convencimento ele tem que ser muito maior. Não que lá não tenha que ser, os atletas, mas lá não tem questionamento. Agora, você também não vai ter um grupo coeso. Vai ter um grupo que vai sempre respeitar, vai chegar no fim da temporada, vocês não vão talvez alcançar os objetivos, e o treinador aí sim vai sair. Mas o respeito vai ter o ano inteiro. Aqui no Brasil, às vezes, a gente, como é cultural, se você não tiver o respeito, não conseguir, mais uma vez, aí entra na questão vestiário, não conseguir convencer os atletas, não conseguir ganhar o vestiário, você passa a não ter tanta qualidade, tanto no seu dia a dia de trabalho, quanto em vários aspectos. E, voltando àquilo que a gente estava falando, isso exige tempo, isso exige experiência, que é o que, para mim, eu estou tentando adquirir ao máximo. Mas estava falando dessa experiência, em busca da experiência, sede de conhecimento, né? Quão importante tu acha essa coisa de estudar o futebol?
debruçar o futebol de forma completa, assim? Qual é a importância de estudar o futebol? E, Guilherme, antes de te responder, aqui no Brasil tem muito aquela questão do técnico ficar obsoleto, né? A gente vê que existe preconceito para os dois lados, né? Para o cara mais jovem e para o cara mais velho. E como é que tu acha que o técnico ele pode ficar sempre se atualizando, assim, realmente? Primeira pergunta, a importância de estudar eu acho fundamental, isso é para qualquer área. Ninguém pode parar hoje e a facilidade que você tem de ter acesso à informação, ela é absurda. Nós hoje, obrigatoriamente, estamos todos em casa e eu não perco em nada em termos de conteúdo. Na verdade, eu ganho porque você ganha tempo, né? Então, você ganha tempo, você consegue executar mais coisas, estudar mais e está sendo extremamente positivo para mim. Agora, a maior questão é que o contexto do futebol mudou um pouco. Então, eu não vejo o estudo só sobre o jogo, mas eu vejo uma importância muito grande de se estudar as pessoas, de se estudar a expressão corporal, de se estudar a inteligência emocional, de você estudar, sim, o jogo. Hoje você tem o Instats, por exemplo, que é um aplicativo um software de estatística que a gente usa, liberou para todo e qualquer profissional que tiver que teve ou que quer ter uma conta no Instats, liberou 30 dias de acesso. Hoje você tem acesso a todos os jogos do mundo através do Instats durante 30 dias, pode baixar o jogo à vontade, pelo menos estou baixando à vontade, a gente já tem o Instats no Paysandu, só que ele é por setor, então ele naturalmente não pegava a Europa. E aí eu pegava um amigo meu, baixava e abriu agora 30 dias. Nossa, baixei mais ou menos, eu tô com uns 40 jogos Brinquedo, baixados, assistindo. Perfeitamente. Então, é outra forma de você estudar. Estou fazendo um curso se chama Coach's Voice, é um curso da Inglaterra de treinadores, passa muito alguns vídeos, algumas informações sobre treino também, sobre gestão, sobre várias coisas, assim, muito interessante. Até não é caro, não. É um curso que você consegue pagar, acho que é uma assinatura, tipo um Netflix, né? É uns R$60, R$70 por mês você consegue pagar e ter acesso a muita informação de qualidade. E fora a informação gratuita também, que não falta. Então, vejo uma importância muito grande no estudo. E isso para qualquer profissional, seja o meu pai que está com 62 para 63 anos de idade e gosta, ele não fala inglês, ele não consegue entender perfeitamente o inglês, então complica. Aí ele falou, do Coach Voice aí tem tradução? Não tenho, mas eu vou te passar tudo depois que eu peguei e tal, eu passo para ele. Aí ele me perguntou, esse de inteligência emocional que você está fazendo, que eu estou fazendo muito, muito legal da Conquer, de inteligência emocional. Aí ele falou, não, esse eu tenho. Então eu passei o link para ele já está lá cadastrado, já está fazendo o curso, que gosta de visualizar todas essas coisas também, dentro do possível. Então, e aí voltando naquilo que a gente comentou, o jovem ajuda muito nisso, porque eu instigo, velho, eu estou fazendo aqui um curso assim, aí ele vai lá e fala, eu quero também. Sabe? Então, isso é legal da equipe de trabalho, do estudo. E com relação ao... Não é defeito, né, cara? Cada pessoa precisa de ajuda. Tu precisa de um cara mais experiente, ele precisa de alguém mais novo que entenda também essas ferramentas. A pergunta é sobre essa questão do técnico ficar obsoleto, que a gente escuta muito no Brasil. E como tu acha que ele tem essa questão do estudo, mas como ele pode ficar sempre se atualizando? E que eu acho que sem isso, eu acho realmente para um pouco, né? Isso. No futebol melhorou muito isso, né? Depois que veio essa onda de que os treinadores estavam ultrapassados, né? Movimentou assim, o meio, movimentou a busca pela informação, movimentou a própria criação da informação. Então, criou o curso da CBF, muito bem criado pelo Ricardo e pelo Maurício, se não me engano, também era o Maurício, foi o precursor. Logo que abriu o curso, acho que foi no segundo ano, eu comecei a participar. Meu pai no terceiro ano já estava participando. Então, nós somos formados já há um certo tempo. Antes de ter a obrigatoriedade, a gente já está formado na CBF nisso. Eu tenho a A e ele tem a Pro. E acho que tudo isso veio para ajudar, e a facilidade da informação para ajudar o treinador a não se tornar obsoleto, né? A acabar um pouco com esse rótulo. Agora, foi sim um rótulo naquele momento, em função da Copa do Mundo, 7-1, aquela onda toda. Foi. Só que eu imaginava, como a gente conversava entre nós ali, eu, meu pai, alguns profissionais, que ia ser passageiro, porque a substituição dos treinadores foi muito rápida.
Todo mundo com mais de 50 anos no futebol estava se tornando obsoleto, se tornou inutilizável. Não, esse aqui não, pô, é muito velho, pô, precisa de nova geração, só que a nova geração não estava. E a galera nem tem meio termo às vezes, né? Tá. Porque ele às vezes pede um cara mais experiente, mas também quando chega o mais novo tem a coisa que o Matheus também estava falando, ser estagiário, né? Então não tem esse meio termo. Às vezes tem um equilíbrio. Perfeitamente. E aí entra naquilo que eu citei sobre o preconceito existir ou não, e estar ou não preparado. E para mim, a nova geração, em sua maioria, naturalmente, a gente viu grandes treinadores serem formados agora da nova geração, mas quem não acompanha muitas vezes, não viu a quantidade de treinadores novos que foram queimados. Por quê? Por pular etapa, por não estar preparado, por não respeitar um processo, e porque a nossa cultura é de um imediatismo muito grande. Só que a cultura tem que mudar? Tem, ok. Só que mudar uma cultura não parte só de uma pessoa. É um contexto, leva tempo, e isso tudo é um processo longo. Um treinador vai entrar com um novo treinador dentro do contexto, ele não vai mudar a cultura sozinho. Então ele tem que, de certa forma, se adaptar um pouco a essa cultura do imediatismo. Então a gente está trabalhando no futebol brasileiro. Achar que eu vou ter um ano de trabalho a partir do momento que eu assumi como treinador, não, vão me garantir um ano, é demagogia. Eu ser demagogo, como muitos profissionais acabaram assumindo sem estar preparado, na minha visão. E, Guilherme, e ocorreu o quê? Todo mundo começou de novo a chamar os treinadores mais velhos, e aí virou algo mais natural, ter o treinador novo, o treinador mais experiente, por aí. É que eu te perguntar uma coisa também, a gente fala muito da Argentina aqui, que é aqui do lado, né, e tem vários treinadores de ponta, e a gente pode citar aí o Pochettino, o Simeone, vários estão aí por seleções também, mas eu quero te perguntar, se o cara quiser estudar só no Brasil hoje, só no Brasil, ele consegue ser um treinador de ponta? Olha, eu acredito que sim. Eu vi a base curricular do... Eu queria fazer o UEFA, né? E não é fácil, viu? Eles limitam todo mundo a fazer o UEFA. Para você ter uma ideia, na Itália, eu falo italiano, então eu queria fazer na Itália. Na Itália, você só pode fazer acima de 30 anos. Eu só posso fazer a partir de agora. Quando eu procurei para fazer, eu não podia. O estrangeiro só pode fazer a partir de 30 anos de idade. Então, eles fecham muito o ambiente. Então, olhei a grade curricular de Itália, França, eu falo também francês, Itália, França, Portugal, naturalmente, por causa do português, e olhei na Inglaterra. Olhei essas 4 situações e olhei um país ali, leste europeu ali, também, que seria em inglês, e impossível você conseguir entrar praticamente. Quem entrou, quem tem bons contatos, naturalmente, você vê o Zago conseguiu fazer, o Mano Menezes conseguiu fazer, pessoas que já trabalharam lá por algum tempo, conseguiram bons contatos e fazer. Então eu não consegui, por mais que eu quisesse, foi complicado. E aí abriu o da CBF, e aí fazendo um comparativo da parte curricular e de carga horária, o curso da CBF hoje para mim é a melhor carga horária. Curricular, ele está no mesmo nível, na minha opinião, do que os outros. Agora eu não posso falar tão especificamente, porque eu não fiz também os cursos da UEFA fora. Agora, conheço muita gente que fez. Conversei com o Mano sobre isso e ele falou, olha, eu achei o curso da CBF nosso, não é sendo um saudosista, não é puxando para nós, não, mas eu achei muito melhor. E realmente, sabe, é muito bom. Agora, eu gostaria muito de escutar na CBF, e converso com as pessoas do curso, que comandam o curso também, porque me tornei muito amigo principalmente do Maurício, e falo muito. É necessário também a gente ter grandes nomes sempre falando, e não é fácil ter, eu entendo isso, porque é de você tirar o Mano para ir falar toda vez lá, mas a gente tá tendo esse hábito, então tá sendo muito legal. Tô louco para fazer o Pro, porque são profissionais de altíssimo nível que falam no Pro. Então, o último Pro que o meu pai participou e eu tava lá fazendo o Mano Menezes sentava na cadeira para escutar vamos supor, o Lázaro, que fala sobre análise, e logo depois, no outro dia seguinte, foi 8 horas de palestra do Mano Menezes. Então, ao mesmo tempo que o cara era aluno, o cara estava lá. E realmente, o cara tem total capacidade para isso, né? Então, imagina a quantidade de conhecimento que foi trocada ali. E na Europa, você não tem isso. Você só tem isso no top. Então, a gente tem... Hoje, na Europa, você tem uma junção de 20 treinadores a cada 2 anos, uma coisa assim que a UEFA faz, e eles vão lá discutir futebol durante 3, 4 dias, né? Eles se juntam e vão lá. Pepe Guardiola, aí é outro padrão. Mas os cursos básicos,
Eu não vejo, não. Então eu vejo boa capacidade da gente se desenvolver aqui no Brasil, sim. Em alto nível. Agora, é muito interessante você sair para fora. Da mesma forma que é muito interessante o Guardiola vir pisar no Brasil, como ele já pisou, para assistir jogo do Jesus, que agora está na moda, mas ele veio aqui no Brasil antes de se tornar treinador no Brasil, bem antes, ele vinha no Brasil assistir jogo. Então o cara também tinha capacidade para isso, mas ele utilizava o dinheiro dele para isso, para se formar. Então eu gostei de fazer isso, quero fazer mais vezes. Muitos profissionais gostam, fazem, e eu vejo uma importância muito grande, porque te dá ideia, te gera conflito, você fica lá numa tempestade mental lá pensando no que você pode aprender com aquilo, sabe? Porque teve 2 momentos, acho que primeiro quando vocês chegaram, acho que no meio do campeonato da Série C, e agora que vocês iniciaram uma temporada de fato. Então o método assim de trabalho nesses 2 tipos de caso muda muito. Como é que é feita essa preparação? Olha, muda drasticamente, né? O primeiro ponto é que a gente pegou um grupo onde nós formamos. A gente respeita sempre quem formou, então agora cada um forma da forma que acha interessante. Então a gente teve que modificar algumas coisas neste grupo. E isso é difícil. Esse tipo de tomada de decisão agride um pouco o grupo. Então aí vem a coerência. A partir do momento que você toma as decisões com coerência de tirar jogador, de trazer jogador, e você vê coerência, você vê verdade na tomada de decisão, seu grupo começa a te compreender melhor. E aí vamos para o contexto prático. Foi um grupo adaptado. E no início do ano, a fazer um jogo muito mais direto. Aí veio o segundo treinador com um jogo com mais posse, mas ao mesmo tempo era um jogo onde ele respirava um pouco mais com os atacantes, apostando em que o adversário não iria entrar tanto para dentro dele. Então quem respira mais com os atacantes, a gente vê isso em alguns jogos, por exemplo, do Liverpool, com os 3 atacantes, e não todos os momentos do jogo, naturalmente, mas dependendo de acordo com o adversário, ele consegue marcar com os 3 volantes, respira com os 3 atacantes. Então era essa um pouco, na minha opinião, pelo menos, aquilo que eu vi, que eu conversei com os profissionais que passaram, que foi o Léo Condé e o Henrique, auxiliar dele. Eu conversei muito com o Henrique, foi um cara que me ajudou muito nessa transição, porque eu gosto de conversar quando eu tenho abertura com os profissionais que passaram lá. E eles tinham um pouco, e tiveram muito pouco tempo também de executar as ideias dele. Então, a gente chegou taticamente de uma forma muito diferente daquilo que a gente queria propor. Tivemos tempo para trabalhar, isso é muito importante. Tempo que eu digo não é cedido só pelo clube, não. Mas tempo de semana a semana. A Série C tem essa vantagem. Então, conseguimos conduzir muito bem os processos táticos de trabalho, conseguimos ver quem conseguiria executar aquilo que a gente queria, porque eu sou muito franco, a maneira que a gente joga, a maneira que a gente propõe o jogo, ela não é fácil para o atleta executar. Ela não é simples. Fisicamente, ela é muito complicada. A gente exige um nível de intensidade muito alto. Se a gente erra um pouco taticamente nos jogos, nós acabamos tendo que fazer muita transição defensiva, e isso é o ponto que a gente tenta mais aprimorar esse ano, por exemplo. Então, naquele momento, a gente tinha uma proposta de jogo complicada para executar, tivemos tempo, conseguimos executar, então foi, sim, totalmente diferente, porque a gente adaptou atletas, viu quem servia para fazer as funções, viu quem não ia entrar nesse contexto, e normalmente só quem não entra no contexto é quem não quer correr. Eu sou muito, como eu falo, com os atletas eu sou franco, e na forma de falar também eu tenho que ser muito franco. Vou dar um exemplo muito simples, respeito o atleta, cada um tem sua história, sua carreira. Paulo Rangel não queria correr, não sou eu que estou falando, são os dados, são os números. A gente tem comprovação da parte estatística física. Tem um GPSzinho que hoje, meu velho, mata com ele. Eu falo, brinco com ele, falei, ó, hoje ser jogador não é tão simples mesmo não, hein, gente? Não dá para ser só no olho, entendeu? Então era um jogador que não gostava de cumprir esse tipo de função. Vida que segue, ele que siga a vida dele, vai ficar chateado, como ficou naturalmente, mas faz parte do show. O tempo dirá. A gente sempre fala muito, o tempo é senhor, né? Mas a gente conseguiu executar super bem, casou muito com vários atletas, o grupo ficou coeso, chegamos a finais, disputamos jogos mata-mata, ganhamos, disputamos jogos finais, perdemos, tivemos aquela tragédia que foi aquele jogo do Náutico, que é difícil engolir um pouco aquilo, porque a gente foi muito superior nos 2 jogos, mas faz parte do contexto que a gente vive, faz parte do futebol, são tomadas de decisão, e a gente
entender. Então, iniciamos esse ano já com algo totalmente diferente. Então, voltando na pergunta, é sim totalmente diferente, porque esse ano nós iniciamos podendo formar um grupo dentro da nossa possibilidade, capacidade financeira, de buscar os jogadores tecnicamente para aquilo que a gente queria, né? Mas formamos um grupo enxuto, isso foi muito importante, é um grupo pequeno. Trabalhamos eles porque nós acreditávamos, juntamente com o Fred, na época que era o preparador físico, nós acreditávamos que nós, para conduzir taticamente o nosso jogo, aquilo que a gente queria propor, que o professor queria propor, principalmente, nós precisávamos melhorar o grupo fisicamente. Ainda mais. Então, nós tivemos uma pré-temporada absurda, questionados pelo tempo que a gente ia executar, mas nós tivemos uma pré-temporada desumana mesmo. Então, trabalhou-se vários aspectos naquela pré-temporada. Físico, tático, emocional. Nem dá para chamar de pré-temporada, né, Guilherme? Trabalhou pouco, mas foi 15 dias. Só que a gente estendeu a nossa pré-temporada. Pouco a gente sabe, era um planejamento nosso. A gente estendeu ela até a terceira rodada, que foi a rodada era para estender até a terceira rodada. Foi a rodada do Castanhal. Um treinador antigo do Paysandu, Marquinhos Santos, ele até chegou a falar que a pré-temporada do Paysandu seria durante o Campeonato Paraense e muita gente criticou ele por conta disso, mas às vezes é o que dá, né? Fazer a pré-temporada enquanto a temporada ali começou, né? Então, tem essa questão do calendário também do nosso futebol. Perfeitamente. E naquele momento a gente estendeu, correu o risco, sabia o risco que estava correndo, mas a gente precisava dessa base física para poder executar melhor as questões táticas nossas. E aí a gente começou a entrar nos jogos a partir da terceira rodada. Essa é a nossa opinião. Né? A partir da terceira rodada a gente começou a ficar mais solto. Aí pegamos um jogo do Brasiliense, ainda pegamos o jogo do Remo com um resquício físico pesado, mas já conseguindo executar algumas coisas. E aí, a partir do jogo do Remo, a partir do quinto jogo nosso, realmente a gente estava conseguindo executar muito bem, que aí veio um Paragominas, veio as outras equipes dando um certo trabalho, porque tem a questão campo. Eu acho o último jogo que a gente fez contra o Castanhal, aquilo lá não é futebol, com todo respeito, até os 35, 40 minutos do primeiro tempo, ok, mas depois que começou a chuva, respeito, pelo sol fala, poxa, chove muito, é o futebol paraense, a gente tem que adaptar, nada contra, mas é um esporte diferente, principalmente pela forma de propor jogo como a gente tem. E quase não teve jogo, né, nessa partida contra o Castanhal, que realmente ficou complicado. Eu só já que tu puxaste essa questão do Castanhal, do Paragominas, naquele jogo contra o Castanhal, a gente pôde perceber muito que o Castanhal parece que estudou minuciosamente aquela questão da transição defensiva do Paysandu, né? Principalmente do lançamento longo, pegar ali a defesa do Paysandu que não estava tão bem assim fisicamente, já tinha sofrido ali, principalmente infiltrações. Acho que o Itupiranga fez isso lá com o Quadrado, outros times fizeram isso. Então, como é que vocês fazem para estudar essa equipe, as equipes adversárias, e o que vocês fazem também para que os adversários estudem vocês e vocês estejam preparados para dar um contra-ataque, aquele famoso... Eu não gosto muito de usar isso, mas muita gente usa aquele nó tático, podemos dizer assim. A gente estuda muito as equipes. Assim, ó, a equipe mais complexidade, tá? Taticamente, até o momento, para mim, era a do Castanhal. Como o Remo teve muita variação, teve 2 treinadores, ainda não conseguiu ter complexidade. O Remo, na minha opinião, o Remo não deixou o treinador trabalhar, e o Mazzola não está tendo ainda tempo hábil para trabalhar. Então, realmente, ele não vai conseguir dar complexidade para o time dele. Agora, a equipe do Castanhal sabe o que faz. Isso é algo muito, muito interessante. Gostei muito dos 2 jogadores dele, tanto o Pecel, mas principalmente do meiazinho, o Dioguinho? O camisa 10. O Fazendinha. Dioguinho. E assim, era uma equipe onde a gente analisou todo aquele contexto. Pecel fazendo movimentação de fora para dentro, ou outro Berada, seja ele Dioguinho ou qualquer outro que eles alteraram dentro da temporada, fazendo diagonal, sabe? A gente tendo que ter atenção com a disputa, aquilo que eu citei logo no início da entrevista, com a disputa da primeira bola do zagueiro, com a cobertura curta, coisa que o ano passado a gente passou o ano inteiro sem errar. E nesse jogo especificamente, nós erramos, nós deixamos de recompor, nós acreditamos que o adversário não ia fazer o gol, porque realmente existe uma dificuldade muito grande dos adversários de fazer gol pela circunstância da competição. E como vem uma carga de treinamento, uma carga de peso muito grande, os caras estavam num limite muito grande, eles acabaram errando. E erraram muito. E os erros foram aproveitados. E assim, erramos coisas que nós não estávamos acostumados. Foi até um ponto-chave interessante para a gente ir fazer 2 decisões que foi importante para alertar. Talvez esse momento de baixa
esse momento de baixa, principalmente de nível de atenção, que está correlacionado com a condição física, sim. E naquele momento foi melhor. E perder para o Castanhal tem recuperação. Perder para o Brasiliense a gente não tinha recuperação. Perder para o Remo, você tem recuperação dentro da temporada. Mas você não pode perder esse tipo de jogo. Esse jogo você não se perde. Né? Ninguém entra com tranquilidade nesse jogo. É um jogo fundamental dentro da temporada. E foi importante naquele momento. Foi um ponto decisivo. Agora, assim, nós todos estudamos muito bem o Castanhal, aquelas movimentações, passamos, e é aí que a gente lamenta. Né? Fala, poxa, a gente passou tudo, você faz e tal, mas a gente tem que respeitar. Existe um adversário, existe um processo. Se a gente ganha ou empata aquele jogo do Castanhal, nós estaríamos extremamente satisfeitos enquanto comissão técnica, porque a gente sabia da dificuldade que a gente estava impondo para os atletas, tá entendendo? Então, era desumano fazer os jogos com um nível de carga de trabalho que eles estavam fazendo. Guilherme, eles estavam percorrendo 40 quilômetros semanais de um jogo entre um jogo e outro. É muita coisa. Eu quero te perguntar rapidinho sobre essa questão, já está falando um pouco desses times do Paraense. A gente, obviamente, te adora a tática, né? Até o nome do site Torotático. Eu quero saber como tu vê aqui no Pará esse nosso nível e se tem essa pluralidade tática. Tu acha que tem? Como é que tu vê esse nível mais tático mesmo aqui no Pará? Honestamente, eu acho muito baixo. Não vi. O que eu vi de mais interessante foi o Castanhal. De mais organizado, principalmente. Sabendo o que quer. O Castanhal sabe o que quer fazer. E ele sempre procura fazer aquilo. Né, bate muito nessa tecla. Com todo respeito a todos os adversários, que mesmo com a proposta de jogo deles, sem muita complexidade, sem nada demais, conseguiram dar trabalho. Tem questão de campo, tem momento, circunstância de jogo. Futebol é muito bom por causa disso, porque não existe regra, não existe forma ideal de se trabalhar. Mas eu, sinceramente, não vi nada demais. Achei um campeonato mal organizado. Achei um campeonato com pouca qualidade, infelizmente, e parte do investimento também, em vários aspectos. Aí seria uma coisa um pouco maior para a gente. O presidente do país até falou essa questão de investimento, que às vezes um time do interior de São Paulo tem, às vezes, até mais investimento do que aqui, que nossos times são grandes aqui, né? Paysandu e Remo. Então, até para disputar uma contratação é mais difícil, às vezes, com o Oeste da vida, sabe? Tem muito menos história que o Paysandu. Isso aí. E aproveitando que a gente está nesse nível, né? Eu estava lá na Coruzó acompanhando a partida do Paysandu contra o Paragominas, e para mim foi a melhor partida do Paysandu em questão de exibição, assim, não pelo resultado. O resultado foi só uma consequência, poderia até ser mais, poderia ser menos. Então, para vocês, foi a melhor partida do Paysandu? Nesse período que vocês estão comandando, eu comparo também com aquele primeiro repá da Série C, que para mim a formação ali com o Thiago Luiz, ali fazendo aquele falso 9, mais ou menos, o Paysandu foi muito bem naquele jogo, e até esse jogo contra o Paragominas, para mim, tinha sido a melhor partida do Paysandu do período dos Anjos aí, né, do Hélio e do Guilherme dos Anjos. E contra o Paragominas, foi também para vocês aí a melhor partida? Foi uma grande partida, principalmente naquilo que a gente pensava para a equipe. Esse ano, a gente pensou em aumentar acima de 5 finalizações em gol do adversário, tá? Coisa que a gente não conseguia fazer no ano passado, só em alguns jogos, então eu estou falando de média. Então, nós queremos, para esse ano, um número de finalizações no gol acima de 5, um número de finalizações total acima de 12, e nós estamos conseguindo alcançar nesses 10 primeiros jogos, e uma média de passes acima de 500, ou em torno de 500, acima de 500 ou em torno de 500. Porque isso vai de acordo com a forma que nós propomos o jogo. A forma que nós conduzimos nosso jogo taticamente precisa de alguns itens estatísticos estarem em congruência, entendeu? E naturalmente a posse de bola. Só que não é o principal aspecto. A gente quer sempre ter uma posse de bola acima de 50%, mas não é o principal aspecto. Agora, só a questão do jogo. Eu achei, sim, o jogo do Paragominas, nesses aspectos que eu citei, por exemplo, foram muito bons. A gente conseguiu fazer um jogo, e a exibição e o final da jogada, que é algo que a gente se preocupa muito, o fim da jogada. A gente chega muito, aí está chegando assim, de uma forma muito boa no último terço, que se fala, né, na grande área do adversário. A gente está chegando muito limpo para o último passe. A gente está chegando limpo para a última finalização.
E a gente precisa melhorar esse último passe, essa última finalização, porque a gente está chegando numa condição muito boa. O último repá nosso, nós chegamos numa condição muito boa. Muitas vezes limpo na linha de fundo, muitas vezes limpo na frente do gol, e não estamos conseguindo ainda finalizar de forma efetiva. Até porque isso é uma questão também técnica, de qualidade, que a gente precisa trabalhar muito. Esse tipo de jogador todo mundo busca no mercado. Então não é tão simples quanto as pessoas podem pensar. E os nossos atletas têm naturalmente sua limitação, mas têm também suas capacidades que podem ser aumentadas, e isso cabe a nós. Essa é a responsabilidade é nossa. A gente pretende melhorar em vários aspectos tudo isso. Essa parte que tu falaste aí de vocês aumentarem a capacidade, eu acho que o maior exemplo disso é o Nicolas, né? Que chegou aqui como um ponto esquerda, um meia esquerda, jogou muito mal o início dele de centroavante ali, que testaram, mas ele foi se adaptando nessa função, né? Como é que vocês trabalharam essa questão do Nicolas centroavante? Porque dá pra gente pegar o Nicolas do começo pro Nicolas de hoje, é totalmente diferente. Ele tá muito mais adaptado hoje. É um dos caras ali que eu acredito que até outros clubes já estejam de olho nele. Guilherme, pega rapidinho para também te perguntar logo. Realmente é importante essa questão que o Matheus falou. Eu também quero falar dessa questão do jogo do Paragominas, que a crítica minha é sobre muito o meio-campo do Paysandu, que eu acho que ali nesse jogo contra o Paragominas ali tudo funcionou, sabe? Principalmente o meio-campo. Não só isso, mas como também o time parecia muito mais calmo. Então ninguém fazia aquelas jogadas que a bola, às vezes a bola queima no pé, sabe? Eu não sei se tu concorda com isso. E até eu acho que sabe, deve ter chegado a vocês isso, né? Que o Paysandu jogar muito pela esquerda. Eu até acho que naquele jogo a melhor jogada que o Paysandu teve no ano foi pela direita. A questão, Nicolas, eu acho que o principal aspecto para a gente salientar, para a gente evidenciar é o atleta. O nível de dedicação, de comprometimento e de trabalho do Nicolas é acima da média, muito acima. Eu tive a oportunidade de trabalhar, de ver, de acompanhar vários atletas de alto nível. Né? Bruno Henrique está no Flamengo, trabalhou com a gente. Um exemplo, né, que é um atleta com esse perfil. A forma que o Nicolas se condiciona para gerar o que ele gera é o primeiro aspecto. Então, o primeiro ponto para o Nicolas se transformar em quem ele se transformou, para mim, é ele. É ele, a forma que ele conduz tudo com ele. Ele tem um nível de comprometimento invejável. Gostamos disso, gosto desse tipo de atleta que se preocupa com a evolução dele o tempo todo. Sabe? O Nicolas tem isso. No dia a dia dele, não tem o que falar. Agora, com relação à nossa participação dentro disso, foi convencimento. Tanto minha participação do Marcelo, porque Marcelo Auxiliar pega muito no pé de centroavante, a gente fala, porque naturalmente o cara foi um belo centroavante, e do professor. Nós três tentamos convencer, tempo em tempo, e ele na beirada ainda. Nicolas, você seria um grande jogador por dentro. Eu já fiz, mas eu não gosto. Nicolas, CCI, Nicolas, durante o jogo tem algum problema? Não. Aí durante o jogo a gente tirava um centroavante e botava o Nicolas lá, 30 minutos. Aí 45. Aí tá. Mas não foi simples, não. Ele mesmo brinca hoje em dia, fala, poxa, vocês me convenceram, foi bom demais, né? Eu falei, graças a Deus, né? Mas o mérito nosso, na minha opinião, é muito pequeno. Eu respeito o Mazola ter falado, poxa, fui eu que coloquei o Nicolas para jogar de centroavante, pai de filho bonito tem um monte. Eu respeito, acho que sim, o cara colocou o Nicolas também para jogar. Mas a atitude do Mazola, da mesma forma que a nossa atitude de colocar para jogar, ela é de menos nessa hora. O atleta é que faz ele mesmo. E é no dia a dia. E não é simples. O que o Nicolas faz para se tornar centroavante hoje, nós sabemos. E existe uma diferença muito grande para os outros, inclusive para os jovens, de dedicação. O nível de dedicação dele é acima do normal. Não é à toa que ele está se transformando em quem ele está se transformando. É um jogador para 20, 25 gols esse ano. E vai ter disputa com o Paysandu no fim do ano. Daqui a pouco não vai ter nem disputa, porque é um tipo de jogador que vale muito. E para ter disputa tem que estar no mesmo nível financeiro do Paysandu. Se tiver um nível acima, infelizmente vai levar. Porque quem construiu o Nicolas foi o próprio Nicolas. A gente só deu um empurrãozinho. Agora, com relação à questão meio-campo, vamos lá. São atletas, são funções. Deixa eu trocar só essa palavra. São funções ali, a dos 3 jogadores nossos de meio campo, fundamentais na característica nossa de jogo, principalmente quando a gente está jogando ofensivamente. Aí, você tocou no aspecto, a bola queimar no pé, fato, isso é uma forma simples de citar, mas muito bem utilizada. Eles dão a cadência, eles dão o tempo do jogo, eles decidem se vão penetrar totalmente no adversário
ou vão rodar mais uma vez a bola. Se vão rodar a bola por trás, se vão conduzir um pouco, é muito deles e dos zagueiros, mas é muito deles. O PH foi muito bem naquele jogo. E a ansiedade de fazer as jogadas, de querer fazer o gol, gera essa quantidade de erros. E isso está ocorrendo em muitos jogos nossos. E sim, é algo que a gente precisa trabalhar, que a gente vem trabalhando. Só que isso está na capacidade também dos atletas de compreender o timing. E isso o que dá é tempo, é trabalho, é tempo. Ano passado a gente já estava com isso bem desenvolvido. Esse ano foi, queira ou não queira, a gente mudou muitos atletas do setor. E, novamente, a gente precisa dar algumas ideias, colocar alguns conceitos, essa paciência. O PH é um jogador afoito, foi muito bem naquele jogo. E essa coisa do afoito dele, ela é maravilhosa para pressionar ofensivamente. Ele é o melhor jogador nosso, roubando a bola no setor ofensivo, é uma estatística que a gente considera dentro do nosso trabalho, que é roubar a bola acima do meio campo do adversário. A gente tem um número de vezes que a gente precisa estar sempre roubando a bola, porque senão a gente já sabe que a gente já está perdendo um pouco a característica de jogo nossa quando a gente não está roubando muito a bola ofensivamente. PH, ele toma conta disso. Em compensação, no outro lado, o PH ele tem mais impaciência para fazer a jogada acontecer. O Uchoa, ele já tem um excesso de paciência, então a gente precisa do Uchoa mais acelerado. Então, tudo isso a gente vai trabalhando. Aí já é aquilo que a gente gosta quando a gente já tem tempo de trabalho, como a gente tem aqui, que é o ajuste fino. E o ajuste fino vai dando para a gente a condição de começar a enxergar o nosso jogo e a ver que ele vai em um momento ou outro, como é um Paragominas, como foi alguns tempos de alguns jogos, um primeiro tempo de um, segundo tempo de outro, a gente vai imperando dentro do jogo. A gente imperar não quer dizer que o adversário não vai chutar no nosso gol, né? Porque com todo respeito ao Paysandu, mas nós somos muito grandes dentro do nosso contexto. Mas não é por isso que não vai ter adversário chutando no nosso gol. Porque se o Liverpool, que é o Liverpool, que é um time no momento, você vê jogos deles tomando sufoco e fazendo 3 gols dentro do jogo, mas tomando muitas vezes sufoco de times médios da Inglaterra. É que a gente só vê os melhores lances. As pessoas não gostam demais de ver o jogo completo. Exatamente. Aí começa a julgar só baseado nos melhores lances. Entendeu? Mas é a vida do grande. Tem gente que acha que o Firmino não é bom, cara. Eu só vejo na seleção, que não vai tão bem, assim, não pega o recorde do Liverpool, porque ele é sensacional. Sensacional, perfeitamente. Então, é um pouco dessa forma aí que a gente pensa. E, Guilherme, acho que todo torcedor, todo mundo do futebol tem uma preferência, uma visão para a forma que ele quer que o time jogue. Isso, às vezes, prejudica muito no julgamento, né? A gente sempre tenta julgar pela proposta que a gente vê ali. Pode não ser a que o cara quis colocar, pode ser outra ali, mas a gente tenta julgar pela proposta, não pelos nossos gostos pessoais, que aí tudo seria ruim, porque todo mundo quer que o time seja perfeito. E como vocês convivem com isso? O que vocês acham que falta para ter mais essa compreensão da galera de julgar pelo que o time quer fazer, não pelo que a torcida quer que o time faça ali, por exemplo? Aí é bem relativo. Assim, a forma que a gente conduz é muito tranquila, sabe? Eu gosto de ver o Twitter, acompanho, eu acho que é uma rede social incrível, principalmente quando você filtra bem as informações que tem. Ela é chata até certo ponto, né? Você sabe muito bem por quê. Todo mundo sofre com o Twitter, naturalmente. Mas eu gosto muito da parte de informação, né? Uma informação rápida, uma informação muitas vezes boa, dependendo do que você segue. Mas, sinceramente, a influência que tem da forma de cada um pensar no nosso trabalho é muito pequena. Uma vez eu postei algo até bem impactante, as pessoas sentem um pouco, né? A carapuça serve para alguns, né? Faz parte do show. Mas eu penso muito assim, eu não tenho como aceitar crítica de quem nunca construiu nada no futebol. Aí complica. A pessoa vai daqui a pouco questionar algum ponto que vai até mesmo me chamar a atenção, falar, pô, que legal, o torcedor, o cara tem uma visão interessante, questionou um negócio aqui, beleza. E muitas vezes, a maioria das vezes que você fala assim, esse cara tá certo, é uma coisa muito óbvia. Pô, o Paysandu não tá fazendo gol hoje, ficou 0-0 o jogo. Eu falei, pô, óbvio. Realmente. São coisas assim, óbvias. Agora, assim, levar em consideração algumas coisas, assim, eu considero crítica de quem tem capacidade de julgar. E julgar precisa ter experiência, precisa ter conhecimento. E conhecimento você precisa trabalhar. Quem sou eu para julgar, por exemplo, o trabalho de um advogado? Hoje, quem sou eu para julgar o trabalho de um grande advogado esportivo? Por exemplo, Marcos Mota.
Um advogado sensacional, gosto até de seguir muito ele, um cara interessantíssimo de se seguir. Quem sou eu para julgar o trabalho dele? Eu posso falar de forma generalista, eu conheço um pouco da parte esportiva, tudo. Agora, a parte específica, eu estou aprendendo com ele. Eu não posso julgar. Parto muito desse princípio. Busco a crítica nos profissionais, e busco mesmo, porque eu gosto de pegar alguns analistas de desempenho que não estão disputando a minha função e encho o saco dos caras, de alguns amigos meus, que eu falo, analisa o nosso time, por favor, como se você fosse jogar contra, e me manda aí sua análise, por favor, porque é uma ótica diferente de alguém que vai jogar contra mim. E esse pensamento que fez a gente criar o Toró, porque a gente via ali o cara do jornalista para falar de economia, ele tem que entender de economia. O jornalista para falar de moda, ele tem que entender de moda. Então, para a gente falar de futebol, a gente não pode não entender sobre futebol. Então, a gente buscou conhecimento, até hoje a gente busca, porque futebol toda hora tem arquivo, tem notícia, tem coisa que a gente tem que entender para se atualizar. Então, a gente não pode falar de uma coisa que a gente não entende, que a gente acaba ficando naquele raso, ficando naqueles jargões ali o time tem a camisa, tem que ganhar só pela camisa, que é isso que a gente vê muito hoje por aqui. E aproveitando isso, se tu tivesse que explicar para alguém como o Paysandu joga, quais são as ideias desse Paysandu, do Hélio dos Anjos, do Guilherme dos Anjos, como é que tu explicaria sobre questão de intensidade, de formação, se vocês veem um 4-3-3, um 4-2-3-1, qual a diferença ali? Que eu percebi que tu falaste das 3 funções no meio campo, né? Eu vejo mais um 4-2-3-1, mas pelo que eu entendi, vocês entendem mais como 4-3-3. Então, como vocês explicariam esse Paysandu para quem nunca viu o Paysandu jogar? Quais são as ideias? Eu acho que a primeira pergunta que quando um treinador chega aqui, é óbvio que tem um tempo de adaptação, que o treinador vai conhecer o time, mas teria que ser a primeira pergunta para te saber o que tu vai julgar, né? Sim. Qual é a ideia do Guilherme, qual é a ideia do Hélio para o Paysandu, porque aí sim eu posso julgar o futebol do Paysandu dentro disso, né? Dentro dessa perspectiva. Vamos lá. A ideia de jogo nossa principal é ter a bola de uma forma vertical, não horizontal. Então, o que eu quero dizer com isso? É a gente ter a bola e sempre terminar a jogada, sempre buscando o gol mesmo. Tá? Não de uma forma horizontal, esperamos rodando em excesso para poder fazer o adversário abrir. Rodando em excesso, rodando muito por trás. A gente não gosta de rodar muito a bola por trás. A gente prefere rodar a bola na zona dos volantes, por exemplo. Por trás, a gente acaba rodando, naturalmente, os nossos zagueiros pegam muito na bola. Sim, mas a preferência é a gente entrar dentro do adversário, obrigar a baixar, para depois ter que rodar por trás. E aí ocorrem, sim, alguns erros, algumas circunstâncias que a gente vai corrigindo dentro desse processo. E aí está a questão como eu citei, da ansiedade, de penetrar por um lado, tá vendo? Mas ter que agredir sempre o gol por esse lado. Muitas vezes você penetra, chega, mas roda um pouco na intermediária, não totalmente por trás, na intermediária para encontrar o lado oposto livre e fechar em gol. Só que nós temos sim uma característica um pouco mais agressiva do que os times de excesso de posse de bola. Por isso que a gente não preocupa tanto com a posse de bola, a gente preocupa sim com o número de passes. E defensivamente, a gente gosta de marcar pressão. Isso aí é muito claro no nosso time, ficou bem claro o ano passado. Esse ano já está voltando a ser claro em alguns jogos. A forma que a gente, em alguns momentos do jogo, e ninguém no mundo hoje marca pressão 100% do jogo. Então, quando eu digo marcar pressão, você não pode esperar nem do nosso time, nem de time nenhum hoje no mundo que vai conseguir marcar 90 minutos pressão, porque é impossível fisicamente ainda. E tecnicamente, taticamente, porque existe também um adversário propondo um jogo também, a gente tem que respeitar isso. Mas a ideia nossa é sempre que possível roubar a bola dentro do setor ofensivo. Eu tenho lances retirados, por exemplo, de imagens que a gente conversa, troca ideia, passa para os atletas como exemplo de 5 minutos do jogo inteiro sem o adversário, 5 minutos dentro de um jogo inteiro, o adversário tem que pegar na bola. Então, 5 minutos, vai lá, agride o gol do adversário, pega na trave, é escanteio, sei lá, o do adversário pega, faz uma ligação direta, a gente rouba a bola em menos de 2, 3 toques do adversário. Então, os caras acabam não passando no meio campo. Essa é a proposta. Agora, conseguir executar isso sempre? Impossível. Porque fisicamente é difícil,
e existe um adversário propondo um jogo e uma hora ou outra ele vai sair. E aí entra a função dos 3 volantes que a gente, os 2 volantes juntamente com o meia que a gente estava citando, dos 3 homens de meio, essa função é dificílima por causa disso, porque é um pouquinho de posicionamento. Se um jogador tem coragem, vai conseguir dominar a bola e trazer o time dele para contra-atacar a gente, tirar eles da zona de pressão. Mas a gente consegue muitas vezes propor, sim, esse ano já tem bastante lances nessa circunstância. Agora, quanto mais a gente conseguir evitar o contra-ataque, é o que a gente quer. Defensivamente, a gente trabalha com 2 linhas de 4, isso aí todo mundo é visível. Eu não tenho muito problema de falar sobre a forma que a gente conduz o jogo, porque muita gente fala, não vou fazer aqui, não vou falar como eu jogo. Eu falei, a gente comenta muito sobre como joga, até porque hoje não é, muitas vezes não é simples marcar, nem a gente, como não é simples a gente marcar algum adversário especificamente. E a gente propõe um pouco isso. Acho que não sei se eu consegui explicar bem. Não, sim. Questão defensiva, a gente está sempre marcando em zona, não vai ver a gente individualizar nada, e é isso. Propõe uma forma simples. Aproveitando esse gancho, quanto tempo de trabalho tu achas que é necessário para a gente realmente fazer um julgamento ali? Porque muitas vezes, se não me engano, até o Guardiola fala que o treinador tem que ter pelo menos 1 ano ali de tempo de trabalho, mas hoje no futebol brasileiro é muito difícil fazer isso. Então, quanto tempo de trabalho tu acha que a gente pode começar a julgar realmente ali se o trabalho tá num ponto ali que vai funcionar, se não vai? Como é que tu vê isso? Olha, para mim depende da quantidade de tempo que ele teve para treinar e só isso. Muitas vezes você consegue reduzir isso, você quer julgar um treinador, mas em alguns momentos você não consegue reduzir tanto. Por isso a gente fala talvez em 1 ano para algumas equipes, mas eu falo para vocês, julgados com 5, 6 meses de trabalho que a gente tinha no Paysandu, porque a gente tem que ter tempo para treinar. E a gente conseguiu executar aquilo que a gente treinou, porque aí a gente tem que ter a capacidade de colocar o atleta em condições de executar, de saber mexer com as peças e executar, para que essas peças executem aquilo que a gente quer. Saber dar treinos para que esses treinos e essa informação que a gente passa para os atletas consiga convencer e consiga ensinar eles aquilo que a gente quer que eles executem dentro do campo. O bom do futebol é que isso não isso, a gente não consegue executar isso 100% às vezes. Nenhum time consegue ser perfeito, consegue 100% de passe. E aí que tá, eu acho, a mágica do futebol, que é maravilhoso, é por causa disso, porque tem muito erro. Tem bastante erro. Porque é um jogo coletivo com confronto corporal e jogado com os pés, que é extremamente mais, precisa de uma habilidade muito maior do que com as mãos. Chegando aqui na reta final do podcast, né? Te perguntar, Guilherme, se tu tem... Claro que agora é a situação e ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas tu tem plano para assumir um time a curto prazo? A curto prazo, não. Plano nenhum. Tá. Então, pode falar. Eu quero trabalhar como auxiliar técnico pelo menos ainda durante 5 anos. Gostaria muito de trabalhar com outros treinadores. Talvez fixar em algum clube, talvez rodar com um treinador. Já tive convite, graças a Deus sou muito feliz por isso. Assim, eu tive um convite do Leandro, eu acho que o último foi o Leandro Campos que comentou comigo. Sou muito, muito, muito feliz, muito grato por ter convite. Já tive uma possibilidade recente de ir para fora do país como auxiliar técnico e não deu certo, infelizmente. Era para mundo árabe e era para ser auxiliar técnico de um árabe e acabou não dando certo, assim. Isso foi antes do Paysandu, que é recente, mas foi antes do Paysandu. E penso que preciso ainda adquirir experiência. Eu acredito que a liderança, mais uma vez, como eu citei, o que, na minha opinião, falta experiência na área de liderança, porque a gente ainda no meu ano, dentro da minha convivência, por exemplo, eu já tenho quase 1 ano de Paysandu. Dentro dessa convivência, teve uns 2 momentos, assim, que eu falo, poxa, momento difícil demais para ser o líder. Aí você vê a tomada de decisão, vê o que a tomada de decisão do líder gerou, que eu questiono, não é porque é meu pai, porque a gente conversa muito sobre a tomada de decisão, se é certo ou se é errada. E ali eu aprendo. Eu falo, porra, foi foda essa agora, sabe? E aí o cara tomar uma decisão do caralho, que experiência. Muitas vezes é uma decisão que vai de encontro a algumas coisas, mas ele toma a decisão, ele precisa tomar, ele toma com tranquilidade,
sabe o que ele está pensando, o que ele está propondo, toma a decisão e beleza. Então, eu preciso ainda disso, na minha opinião. Preciso de tempo e quero ver outros profissionais conduzir trabalhos de forma diferente. Porque eu tenho minha visão, formei ela, vi outros profissionais, mas por pouco tempo. Eu quero conviver de outra forma, da forma que eu convivo com o meu pai hoje. Então, eu quero conviver como auxiliar técnico de outro treinador. Eu gostaria de conviver daqui a pouco como auxiliar técnico da casa de um clube, mas sempre eu acho essa função complicadíssima, porque se eu posso ser da casa, mas eu vou ser sempre em primeiro lugar do treinador. Mas eu quero muito ainda ter essa possibilidade de experimentar outras circunstâncias, vivenciar outras situações, tanto com os atletas como com a comissão técnica, para ganhar experiência antes de assumir. Então, valeu, Guilherme. Muito obrigado. Boa sorte, né, pra ti aí, não só no Paysandu, mas na carreira, que pelo visto tem muitos planos aí, né, planos para muitos anos. E tu podes falar uma mensagem pro torcedor, não só do Paysandu, mas pro torcedor paraense, sobre uma mensagem, sei lá, como vocês são muito motivadores, né, nos clubes, dá uma motivada aí na galera nesse momento que a gente tá passando aí de todo mundo em casa, alguma mensagem que tu podes dar aí pra turma. É muito legal, muito bom poder falar sobre essas coisas, poder externar. Falei bastante, porque eu gostaria muito mesmo. Eu sabia que vocês estavam abertos a isso, né? A poder externar bastante aquilo que a gente faz, e é uma oportunidade muito grande de mostrar o que está sendo feito dentro do Paysandu, a forma que está sendo feito, e eu sei que vocês compreendem. Vocês têm boas perguntas, tanto que as perguntas que levaram a poder falar sobre tudo que a gente falou, tudo que a gente bateu papo. Vai ser um prazer em qualquer momento a gente voltar a discutir isso, voltar a bater papo. Realmente sou muito grato a vocês pela oportunidade. E com relação à mensagem, eu torcedor do Paysandu, que principalmente torcedor paraense como um todo, mas em especial naturalmente torcedor do Paysandu, que a falta que eles fazem é muito grande. Falei em outro momento, outra oportunidade, em outra entrevista que eu dei, que só sabe o que é viver o futebol paraense, o que é viver o torcedor do Paysandu, quem já foi para dentro da Curuzu um dia, quem já foi para dentro do Mangueirão e vestindo a camisa, podendo estar do lado do Paysandu, porque é absurdo o que o torcedor oferece. É bonito de ver. Existe a cobrança, ok, mas só entende quem está ali, e a gente está sentindo uma falta muito grande disso. Agora a gente tem que respeitar esse processo, a gente vai respeitar, só que na hora que voltar vai ser bom demais, e eu tenho certeza que vai estar lotado, independente do lugar que a gente jogar. Porque uma torcida que coloca 15 mil num amistoso faz a gente dedicar de uma forma muito maior ainda do que vocês puderam ver que a gente se dedica no nosso dia a dia. E Guilherme, assim que acabar tudo isso, eu espero que nós nos reunamos para marcar realmente uma entrevista cara a cara, porque tem muito assunto para falar. Mas agora já vamos nos despedir, porque já está dando aí 1h30 de muito papo, o papo foi realmente bacana. Vamos despedir, obrigado por quem escutou. Nós temos nossas redes sociais aí, né? Aí o Toro Tático em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no YouTube também. É só procurar, jogar no Google lá. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Ale. Obrigado, Mataus. É isso aí. Vamos encerrando por aqui. Valeu! Toró Tático, o futebol além do 4-4-2.